apresentar aqui hoje, nessa jornada de estudos. Na verdade, o meu doutoramento, que por hora eu faço na Universidade de Coimbra, é um pouco mais amplo sobre o que eu vou apresentar aqui hoje. Está mais preocupado em analisar a formação acadêmica e universitária dos bispos da América Portuguesa, perceber como a formação intelectual e universitária pode ter influído ou não na ação direta do episcopado no Brasil. Hoje, na verdade, vou mais contar-lhes uma história e já peço, e ao fim, apontar ideias para a reflexão. Então, já peço desculpas pelo caráter inicial dessa apresentação. Vou passar a leitura que creio, assim, me manter dentro do tempo. Da primeira construção de taipa e palha até a primeira edificação em pedra e cal, a Igreja Matriz da cidade da Bahia foi alvo de diversos investimentos religiosos e financeiros das autoridades civis e eclesiásticas e passou por reformas ainda no século XVI. A igreja sofreria sua primeira demolição e consequente reconstrução no governo de Gaspar de Souza, entre 1612 e 1617. Como nos aponta o estudioso Fernando da Rocha Teles. Utilizado como fortaleza nas duas tentativas de invasão neerlandesa à Bahia, no século XVII, primeiro pelos holandeses no sítio de 1627 e depois pelos portugueses e espanhóis no cerco montado por Nassau em 1638, a Sé metropolitana foi novamente destruída. O esforço dos prelados seguintes, a expulsão dos holandeses, parece ter tido êxito, já que, à época da realização do Sínodo Diocesano de 1707, o então arcebispo da Bahia, Dom Sebastião Monteiro da Vide, que teve episcopado entre 1701 e 1722, dava conta da suntuosidade e magnificência do templo principal. Mas a opulência, ou os problemas, não parecem ter durado muito. Nos anos seguintes, vemos diversas solicitações que demonstram uma preocupação maior com a dignidade do templo principal da Diocese Baiana. É sobre esta conjuntura que iremos tratar nesta comunicação. O primeiro pedido para a construção de um órgão para a Sé foi feito ainda em sede vacante pelo procurador da Mitra, Caetano Dias de Figueiredo, em março de 1723. Informava que aquele que por hora assistia às solenidades era pequeno e incapaz de atender os ministérios dignos da Igreja Metropolitana. Pedia, então, a concessão de 8 mil cruzados para a construção de uma na corte, aos moldes do existente na Sé Oriental de Lisboa. O pedido pelo órgão foi complementado pelo procurador apenas alguns meses depois. Desta vez, solicitava a construção de 2 cadeiras para o coro da Sé, para que assim pudesse acrescentar as 16 já existentes e assentar os 18 membros que compõem o corpo do cabildo. Requeria ainda um relógio para se governar as orações dos capitulares e informava que até aquele momento eles se guiavam por uma colheita de areia. A súplica pelo relógio, órgão e mais ornamento da Sé, que estava carecendo de tudo, foi reforçada pelo recém-possado arcebispo Dom Luís Álvares de Figueiredo em outubro de 1725. Na requisição, o prelado apontava igualmente quais as rendas deveriam ser aplicadas àquelas obras. As compras do prelado, referente aos 2 anos e meio de sede vacante, o dinheiro vencido da fábrica da Sé, de 200 mil réis anuais, e o já concedido pela coroa de 6 mil cruzados para o órgão e 1 conto de réis para o relógio. Deste cômodo, deveria ainda ser empregado, para cobrir as despesas com as bulas, a ajuda de custo de 1 conto de réis que foi concedido pelo rei, a compra do palio arquiepiscopal, o ornato da morada prelatícia e a aquisição de paramentos na corte para a igreja matriz. E aí o bispo descreve quais são os ornamentos que ele precisa para ser. Tendo as rendas necessárias, a coroa não viu maiores problemas em atender os pedidos do arcebispo. Alguns anos depois, o prelado enfrentaria, no entanto, maiores dificuldades. Em carta de 10 de outubro de 1728, Dom Luís requeria à coroa que, além do disposto anualmente à fábrica da Sé, a coroa mantivesse a consignação de 1 conto de réis anuais concedidos em 1674 para a continuação das obras da igreja. O arcebispo referia-se à concessão dada em 8 de junho de 1634 pelo então príncipe Dom Pedro, que, tendo em vista, cito,
o estado em que se achavam as obras e indecência em que estava aquela igreja, sendo a catedral deste estado, fosse concedida a consignação de um conto de réis anuais, além do já referido 200 mil réis da fábrica da Sé. A consignação permaneceu em vigor até 1724, e aqui o provedor faz uma conta e entre 1674 e 1724 ele verifica que foram gastos cerca de 50 contos de réis para a folha eclesiástica da Sé e para as obras e para a fábrica. Ele faz essa conta. O prelado argumentava que após a sua chegada à cidade e tendo em vista as obras já empenhadas e indispensáveis do assento do relógio e do órgão, não havia feito pedidos de outras mais, igualmente urgentes e importantes. E tendo ainda recebido resposta negativa do provedor da Fazenda Real sobre a manutenção da consignação de um conto de réis, informava que as obras da Sé ficariam suspensas por falta de recursos. Na carta, Dom Luiz Álvares de Figueiredo ainda enumerava as obras e aquisições necessárias para a igreja matriz. Cito, e eu já peço desculpa por ser uma citação um pouco longa. É que a Sé se acha sem ornamentos necessários, porque falta-lhe um ornamento roxo, de cortinas, de um setial branco, de alvas para os cônegos. Porque diz em missa cada um com a alva, e porque não a tens em comum. E de outras muitas miudezas, e que apenas podem em mente a metade suprir os ditos 200 mil réis. E que é precisamente necessário completar a obra do dito órgão, que está informe e com prejuízo dele. Assentar o relógio quando for, reformar os sobrados das torres que estão destruídas e as estão arruinando, fazer-se um muro forte na ladeira que está à porta principal da Sé, para a segurança desta, e a acomodação do cemitério, e tirar um monturo que irremediavelmente se faz à porta da mesma Sé, que a infecciona de maus cheiros e desertos torpes, e imundos aos cônegos, quando se acham no couro. E ainda aos mesmos sacerdotes do altar, limpar o frontispício das raízes de uma árvore chamada gameleira, que eu vou arruinando, reformar um lampadoriozinho único que tem, que está incapaz de outras muitas coisas, para que não basta o despejo de 30 mil cruzados, que não pode suprir-se com dito 200 mil réis, que aliás é bem trina e consignação, e que é só a despesa dos telhados, quase consome pelo mundo que naquela terra há suas obras. Citação. Alegava o prelado que tal dispêndio não deveria parecer custoso aos cofres da coroa, sendo que as 12 capelas que tem a igreja matriz foram erigidas pelas irmandades e confrarias, cada um construindo a sua. O retábulo do altar-mor havia sido indústria do seu predecessor, Dom Manuel da Ressurreição. O douramento do teto, de todo o corpo da Sé e as pinturas da capela, através de esmolas dos cidadãos e do povo, além das esmolas e o auferido das condenações e o rendimento das sepulturas. Tendo feito este preâmbulo, o prelado agora ratificava a necessária continuidade da dita consignação. A súplica do arcebispo, entretanto, não seria atendida prontamente. Antes, o Conselho Ultramarino enviava ordem e pedido de pareceres ao procurador da Fazenda e ao vice-rei. Ambos foram favoráveis à petição, mas o procurador aconselhava que a recomeçasse limitando os números de anos, porque se assim não for, ficará perpétua e acabadas as obras, logo sobrevirão outras. O parecer do governador, de setembro de 1631, afirmava que as obras eram tão extensas que era difícil orçá-las, mas sugeria a sua conservação por mais 10 anos. O Conselho Ultramarino finalmente atendia aos pedidos do prelado e em 17 de maio restaurava a consignação de um conto de réis anuais. Após o requerimento, isso já alguns anos depois, após o requerimento feito pelo Cabildo da Sé da Bahia em 5 de maio de 1738, novamente em sede vacante, que informava a total destruição da Sé Catedral, que se achava, cito, com total ruína procedida do cupim, bicho tão vigoroso, que tem carcomido as madeiras e que sustenta o telhado, e reduzido a pó muita parte delas. Foi ordenado ao provedor-mor da Fazenda Real que se fizesse diligências e averiguasse a situação do templo principal. O quadro encontrado pelo provedor Luiz Lopes de Pegado Certo era ainda mais calamitoso. Não apenas o telhado estava mesmo totalmente destruído pela ação do cupim,
como o sino maior não se usava por falta de peças. Ele disse que falta uma porca aqui no sino do sino. O relógio e órgão, encomendados há menos de 10 anos, já se achavam totalmente deteriorados. Pedro de Serpa assinalava que se devia mandar vir da corte pessoa capaz para o conserto do órgão e mandasse comprar outro relógio, já que o seu conserto da cidade seria muito custoso e inútil devido ao nível de estrago em que se encontrava. Aí o provedor fala que o relógio era muito pequeno, que foi feito errado, e faz toda uma descrição sobre o relógio. A ruína era ocasionada, segundo o mesmo provedor, não apenas pela falta de mestres na cidade capacitados para a conservação e manutenção da igreja matriz. O motivo principal era outro. Sigamos a narração do provedor. Cito: a causa total destes desconcertos procede do pouco cuidado e vigilância que em todo sentido há na mesma sé, na qual, como falta o prelado principal, falta todo o desvelo do seu aumento. E de tal sorte que, ordenando-me Vossa Majestade, por provisão do ano de 1618, que fosse as mais vezes que pudesse a sé, para ver e dar conta se nela se celebram todos os ofícios divinos, com aquela decência que é devida. No tempo presente não o faço, pelo pouco remédio que vejo, poderão ter desordens que nela há, enquanto não chegar prelado que as evite. Na ausência do arcebispo, não apenas a assistência espiritual ficará prejudicada, mas a própria dignidade do templo catedralício. O parecer do Conselho Ultramarino de 20 de novembro deste mesmo ano seguia de perto as instruções e opiniões dadas pelo provedor e mandava que se desse providência necessária e se procurasse quem eram os culpados por aquela destruição. E que se recomendasse ao novo arcebispo já nomeado para que tivesse cuidado de vigiar sobre estas desordens, castigando os culpados nela e aos ministros da igreja, que não satisfizessem com essas obrigações e excluindo delas que não souberem fazer. A breve passagem de Dom José Fialho, que tomou posse da sede metropolitana do Brasil em fevereiro de 1739 e imediatamente foi promovido à sé da guarda, permanecendo apenas 8 meses em posse do arcebispado, certamente não foi benéfico para aplacar as questões. O estado da igreja matriz, encontrada pelo seu sucessor, Dom José Botelho de Matos, apenas corroborava a previsão do provedor. Relatava a arcebispo que, novamente outra citação, chegando no ano de 1741 a este arcebispado, bem logo viu com gravíssima mágoa do seu coração que as 3 portas principais da sua sé se achavam submergidas e sem luz por causa de um imundo e elevado monturo, que imediatamente a ela se achava, tanto que fora necessário, para que este não entrasse pelas ditas portas adentro, levantar uma parede bem perto delas para o suster e rebater, e pelo tal lugar sebento enterravam nele os pretos falecidos da freguesia da mesma sé, servindo juntamente de despejo dos ventres e dos vivos, para que esse efeito todos ali concorriam, e de toda imundície, de que resultava o mais execrando escândalo, vendo exposto o Santíssimo na frente de tal lugar. E que todos os sacerdotes que diziam missa em altares fronteiros a ditas portas, ao virar-se para o povo e dizerem Dominus vobiscum, eram mais os negros espalhados que vinham da parte de fora do que os outros, que se achavam de dentro. Além do que se fazia muito para temer que o fétito de tal lugar corrompesse os ares e se ateasse uma cruel peste. Na falta de prelado que as evitasse, as desordens da igreja matriz permaneciam. O ânimo de Dom José Botelho de Matos era, portanto, dirimir tal conjectura e dar dignidade ao adro e à própria igreja. Para tanto, o prelado voltava-se à consignação de um conto de réis anuais concedida na provisão de 1732, como anteriormente nos referido. Informava o arcebispo que a remessa estava há muito atrasada e solicitava que fosse enviada em 1 ou 2 pagamentos. É mais uma vez Pegado Serpa, em março de 1743, que nos explica a descontinuidade do pagamento da consignação. Afirma que, cito, estando como estão os ditos 10 anos completos, devendo-se a maior parte dos pagamentos, por se não prosseguir na despesa anual deles,
Pela ocasião do falecimento e passagem de prelado, e aqui ele se refere, obviamente, à morte em 1735 de Dom Luís e à passagem de Dom Zé Fiat. Devia-se 7 dos 10 contos empregados pela consignação, podendo esta ser aplicada à reforma do ADO e demais solicitações, inclusive do conserto do órgão da Sé, que ainda se encontrava quebrado. No fim, o pagamento da consignação, que tanto Dom Luís Álvares Figueiredo havia lutado para que fosse mantido, apenas foi cumprido enquanto ele viveu. Ou seja, apenas foram pagos nos últimos 3 anos dos finais de sua vida. Os 7 contos não foram suficientes para a conclusão da obra do Adro. Afirmava o arcebispo que havia conseguido reduzir aquele imundo lugar ao mais formoso Adro, erigindo uma muralha no meio da ladeira para a feitura da terraplanagem e a construção noutra localidade de um cemitério para os escravos, tanto da freguesia da Sé quanto pelo resto da cidade. Mas ainda assim havia outras melhorias e ainda se devia dinheiro aos dinheiros. As súplicas do prelado continuaram, e nos anos de 1747 e 1748, até que ele conseguiu a extensão da consignação por mais 2 anos. Apesar dos esforços empreendidos por estes últimos prelados na melhoria do estado da igreja metropolitana, os problemas envoltos na manutenção deste espaço permaneceriam constantes. Tanto que, após a expulsão dos jesuítas em 1759, o Cabildo da Sé imediatamente inicia uma série de petições, não se protege das irmandades e confrarias que tinham capela própria na igreja, para a transferência do corpo de capitulares e da própria matriz da igreja, para a igreja do Colégio dos Jesuítas, o que finalmente aconteceria em 1765, já no bispado do Frei Manuel de Santa Inês. Fica patente, com o exposto aqui, que a presença do prelado era de fundamental importância, não apenas para a assistência espiritual e controle dos eclesiásticos, mas para a própria preservação do espaço religioso. Penso assim que a perspectiva de análise de uma renovação da igreja não pode passar se analisarmos a igual preocupação destes indivíduos com a dignidade dos tempos que fizessem jus à prática religiosa. Além disso, refletir a própria construção do espaço e do uso que era feito dele. Menciono, por exemplo, nas festas e procissões oficiais que deveriam seguir todo o ritual e fausto segundo os modelos da corte, mas que poderiam ter a pomposidade afetada com os problemas cotidianos que surgiu, como, por exemplo, a falta de um órgão adequado. Esta breve comunicação não intentou sabores maiores de reflexão, mas, de fato, contar um pouco sobre a ação prática destes 2 prelados e, não de menos importância, um pouco sobre a história da Sé. Obrigada.